Glória a Deus. Uma coisa que está na preocupação de todo pastor, de todo líder, eu já falei isso algumas vezes, é que as pessoas não somente conheçam a Jesus, e essa é uma preocupação bem séria, a qual eu entreguei toda a minha vida, e não somente eu, mas milhares de pessoas espalhadas no mundo todo, não fazem mais nada na vida a não ser pregar o Evangelho. Não porque não gostem de fazer outras coisas, porque não dá mais tempo. Se envolveram de uma forma tão radical com o andamento da vida da igreja, que elas agora se dedicam à parte administrativa e tudo. E o objetivo dessas pessoas, pelo menos elas começam assim, amando a salvação das pessoas. E todo ministério que começa assim é um ministério abençoado. Mas a minha preocupação é que muitos têm se preocupado em levar as pessoas a Jesus, que elas conheçam Jesus, mas não têm se preocupado com que elas permaneçam. Porque o que vai contar mesmo, o que vai valer, não é o jeito que você começa, mas é o jeito que você termina. E caso você não saiba, tem um término, tem um final, tem uma finalização. Existe um final. Ou arrebatamento, ou a gente partir mesmo, bater as botas, usando alguns eufemismos aí, né? Comer a raiz comer a... planta pela raiz, não sei o quê. Na verdade, agora, como permanecer até o fim? O que acontece? Há um tempo atrás, eu já falei isso, cheguei para minha esposa, para a pastora Carmen, e falei para ela, amor, o que acontece? Que ao longo da minha vida eu tenho visto muito, inclusive eu já cheguei nesse ponto também, já caí, já saí fora do Evangelho, né? Nasci no Evangelho, meus pais eram pastores. E o que acontece com algumas pessoas que abandonam, como eu abandonei, fiquei um montão de tempo longe dos caminhos do Senhor. O que acontece com a gente? E aí você começa a ver pessoas maravilhosas, que tem maior base na palavra, de repente parar com tudo, assim, e ficar assim, em outro planeta, fazendo coisas que jurou, assim, prometeu com lágrimas que jamais ia voltar a fazer. Né? Jamais. Uma vez eu fiz uma canção, ela diz assim, nunca mais desprezarei a ti, nunca mais me prostrarei diante de outro ser, nunca mais te abandonarei. Compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, Jeová, Senhor, Emanuel. São coisas... Amém, obrigado, querida. E o pão de queijo, tem pão de queijo? Qualquer dia aparece um pão de queijo aí. E aí eu cheguei assim meio angustiado, porque quando acontece isso com pessoas que nós amamos, a gente fica muito triste. E não só fica triste, começa a pairar uma dúvida mesmo, assim, eita, mas como que pode garantir que eu também não vou ser a próxima vítima? Parece o nome de novela, né? Próxima vítima. E aí eu falei, como que eu posso garantir, né? E olha, irmão, você não sabe, vocês não fazem ideia de como é bom ser casado com uma mulher como a pastora Carmen. Então, infelizmente, para todos aí, né, já eu que casei, mas como é bom casar com uma mulher sábia, com uma mulher ponderada. E ela disse bem claro assim, ela falou assim, mas como você está dizendo que não pode garantir? A palavra de Deus nos garante. Garante o quê? Como assim? Ela diz assim, a Bíblia diz, quem está de pé... cuide para que não caia. Eu falei, está vendo? Aí, ó. Você acabou de reforçar a minha ideia. Você acabou de reforçar. Por quê? Né? Ela falou assim, presta atenção. O texto está dizendo, para aqueles que estão, que eles devem, para quê? Então, o que o texto está dizendo? Se a pessoa, ela tem a garantia de não... Aqui tem uns caras doidos, velho. Parece os caras roqueiros, né? Sei lá como que é.
Então fala para o teu irmão do lado assim, a Bíblia, que é a verdade, ela te dá a garantia de que se você se cuidar, você não vai cair. Nunca! Beleza? Então, pastor, então beleza. Então, como que a gente se cuida? E aí eu vou contar uma história, eu vou citar uma história que Jesus contou a respeito desse assunto, que está em Mateus 25, de 1 a 13. É uma parábola. Uma parábola é uma história, uma coisa que Jesus contou, e que fala do fim dos tempos, ou fala do epílogo da história da vida de um ser humano aqui na terra. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, fala assim, a louca, tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, falaram as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podemos ir embora, né? Quem já está impressionado com essa palavra? Então, alguns detalhes aqui. Primeira coisa, se você prestou atenção no texto, se você conhece o texto, você vai saber que todas eram? Então a palavra virgem que te lembra? Pura, imaculada, que mantém as regras, que mantém a disciplina. Ou seja, aqui ele está falando de 10 pessoas que têm uma identificação de crente. Trazendo para a nossa linguagem agora, são 10 crentes. São 10 pessoas que frequentam a igreja. São 10 pessoas que têm sinais externos de costumes e de crente. Canta normal, adora, chora. E é sério, porque não tem como identificar, porque se você olhasse para as 10, você falava assim: é tudo boa, é tudo gente boa, é tudo gente que vai entrar nas bodas do Cordeiro, é gente que vai entrar Irmãos, toda vez que você ouve de bodas, é quando Jesus voltar, e ele vai levar uma galera embora. E a Bíblia diz que uma galera vai ser levada embora, a outra vai ficar. Isso que está na palavra. Eu já vi teólogo tentando aí dar uma amenizada, mas não tem como. É muito claro. Porque não isso faz parte de um contexto. Ele vem contando outras histórias que têm esse mesmo desfecho.
Ele lembra de Noé, ele lembra, e ele começa a falar, todos, se vocês lerem os textos imediatos, você vai ver que ele está falando, ele está contando várias, ele é que nem eu, conta várias vezes a mesma coisa, mas de forma diferente, para ver se entra na cabeça. Então aqui, eles estão falando aqui de crente, irmão. E aqui não está dizendo de umas prudentes, de louca que se tornou prudente ou de prudente que se tornou louca. Aqui ele está falando que tinha 10, e 10 é número de totalidade. Para o judeu, o número 10 tem a ver com... depois de 10 já tem um bom número. Já dá para fazer um esquema, entendeu? Com 10. Então, 10 tem a ver com totalidade, tem a ver com um número bom de coisas. Né? 10 anos, 10 vezes, 10 pessoas, 10 soldados, 10... É um número mínimo para você fazer alguma coisa que dê certo. Então 10 é a totalidade. Então na totalidade das pessoas que estão na igreja, 10 são prudentes e 10 são louca. E ele identifica essas 10... Essas 5 loucas, perdão, 5, eu falei 10 loucas, né? 5, estou aumentando. Né? 5 loucas e 5 prudentes. Ele está falando que 5 são loucas. E o que ele está usando para identificar? E é onde que eu quero que você preste atenção nessa noite. Ele não está usando a aparência. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham óleo na lâmpada. Um detalhe. Todas tinham fogo. Fala para o teu irmão assim, todas tinham fogo. O que é fogo? Explica aí o que é fogo, pro irmão. O que é fogo? Fogo é aquele negócio que queima, né? Fogo na linguagem dos crentes, que é fogo, é ânimo, é atuação, é atividade, é aquele que se pronuncia, aquele que fala as coisas, aquele que é mão firmeza. É fogo. O que é lâmpada? Lâmpada é o instrumento do fogo. Então a pessoa tem talentos, tem a forma que ela expressa o fogo dela, ela tem o corpo dela, né? A lâmpada é como se fôssemos nós, que tem coisa que pode, atributos que podem ser usados. Lâmpadas com fogo e com óleo. Então ele está dizendo aqui que não falta óleo, que não falta óleo na lâmpada, que não falta lâmpada, que não falta virgindade, ou seja, não falta aparência, ou não falta disciplina. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que todas eram virgens, e em segundo lugar, que as aparências enganam. E é o seguinte, querido, tem muita gente que não parece crente, mas é crente. E tem muita gente que parece crente, mas não é crente. Tem muita gente que parece salvo, mas não é salvo. Tem muita gente que não parece salvo, mas é salvo. Tá? É que nem aqueles vídeos, né, que a gente vê no YouTube, o camarada todo tatuado. Aí tem cara que tem preconceito, né, contra gente tatuada. Aí fica assim, e o cara é mó firmeza, mó crente, mó abençoado. E tá lá pregando, tá lá com o maior amor. Muitas vezes o cara tudo certinho lá, um cara é mó assassino, mó nada a ver, o cara tudo certinho, tudo bonitinho. Então não tem esse parâmetro externo, ele é muito superficial, né? Muito irrelevante. Agora, qual a diferença, queridos? Qual a diferença? Um detalhe interessante, que ele usa que a linguagem nunca vos conheci. E ele fala isso em Mateus 7:23 também. Mateus 22, de 1 a 14, você vai ver lá, ele dizendo que muitos naquele dia, qual dia? No dia do juízo, vão se aproximar, vão se apresentar diante de Deus, e vão querer entrar no reino de Deus, vão querer ir com Ele. E Ele vai falar assim, não, aqui você não vai entrar. E eles vão assim, Senhor, vão estar chamando de Senhor, mas nós pregamos, mas nós expulsamos demônios, mas nós curamos enfermos, ou seja, nós fizemos muita coisa.
E ele vai usar a mesma palavra. Apartai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Nunca! Aí ele usa nunca. Fala assim, nunca. Então não era gente que era conhecida e deixou de conhecida. Está dizendo que é gente que nunca foi conhecido. Então, quem chegar até o final da caminhada, nessa condição de nunca ter sido conhecido, aí não vai poder entrar. Como aconteceu na época de Noé, que bateram na porta. Deixa-nos entrar! Ele disse, eu não posso, foi fechado por fora. Os anjos fecharam por fora. Nunca. Então, o fato da pessoa fazer parte de uma comunidade cristã, o fato de o cara ser da Assembleia de Deus, da CQL, o que for, não garante... mas ele trabalha. Então, o fato de ele trabalhar também não garante nada. Pastor, você está dizendo então... O quê? O que acontece? Qual a diferença? O que caracteriza... Fala para o teu irmão assim, o que caracteriza... O que diferencia a louca da prudente não é a aparência, não é a religião, não é a forma que se comporta. O que caracteriza é se tem óleo reservado. Por quê? A preocupação não é com a aparência, não é com a disciplina, porque a Bíblia fala assim, porque aqui no texto diz que todas dormiram, olha só, todas tosquenejaram. O que é tosquenejar? É cochilar. Então nem cochilar, tá vendo? Os irmãos aqui cochilam aí, né? Nem cochilar não quer dizer que a pessoa seja tola, seja louco. Né? De vez em quando eu estou pregando assim, eu vejo o irmão dormindo, eu falo assim, que gostoso dormir, né? Que nem uma irmã uma vez chegou para mim e falou, pastor, eu fui curado de insônia. Eu falei, espero que não tenha sido na minha pregação, né? Então dormir também não quer dizer. Agora, tem um problema. Combustível. Ela tinha a lâmpada, tinha os talentos, tinha o fogo, e todas tinham fogo. Chegou um momento, todas cochilaram porque o noivo estava demorando. E aí, irmão, na demora, quando uma coisa demora, é uma prova. Irmão, se não existe prova maior para sobrevivência da perseverança, não existe prova maior do que o tempo. Não existe prova maior para você permanecer num projeto que você sabe que é bom, que você sabe que é de Deus. Não existe prova maior do que o tempo. O tempo, ele é um grande inimigo. Por quê? Porque vai passando o tempo, você fala assim, mano, não acontece nada. Eu acho que não vai dar certo. Porque não está acontecendo nada. Né, Iana, pastora Iana, nós crescemos ouvindo o papai e a mamãe dizer o quê? Que vai ter um dia que Cristo vai voltar. Até eu conto sempre essa história, tudo, né? Quem não conhece, quem já ouviu, já ouve de novo. Quem não ouviu, ouve pela primeira vez. Uma vez a gente estava em casa, nós éramos todos pequenos, meu pai tinha quebrado a perna, a gente morava num sobrado, ele estava dormindo no sofá para poder estar perto da cozinha e tal, porque não conseguia subir a escada. E no quarto da minha mãe tinha uma varanda que dava para a rua. E naquela noite, era às 4 da manhã, no mesmo quarteirão que nós morávamos, tinha uma fábrica de tintas. E pegou fogo aquela fábrica de tintas. E tinham tonéis de thinner. Os tonéis de thinner, eles iam explodindo. E estava numa estrutura de aço. A estrutura de aço voava longe. Caía em lojas, em outro quarteirão, assim, era um negócio pavoroso. Naquela noite eu estava dormindo no meu quarto, eu dormia num quarto sozinho,
E a pressão da explosão abriu a janela, era uma veneziana, abriu a janela. E eu não ouvi a explosão, eu não ouvi a explosão, só acordei com ela. E quando eu fiquei olhando, achando que era um ladrão que estava entrando pela janela. Aí de repente de novo, outra explosão. Nessa explosão, primeira coisa que eu pensei, Jesus está voltando. Eu não sabia que explosão, como assim, aquele grande clarão. Como 4 horas da manhã ficou o dia, e nós corremos. Corri para onde? Para a barra da saia da minha mãe, pastor Inês. Quando eu chego na minha mãe, estava todo mundo, a família inteira, grudada na saia dela. Assim, minhas irmãs, Jesus está voltando. E minha mãe assim. Nunca me esqueço disso aí. Achando que vai na rabeira, né? Achando que pode ir na rabeira. Achando que dá para ir num vácuo de crente. Achando que dá para ir no vácuo de pessoa santa. Eu quero dizer uma coisa. Não tem como ir no vácuo. E a vida toda, nós ouvimos que Jesus vai voltar. E aí, irmãos, isso eu ouvia quando eu tinha 4 anos de idade. Agora eu não tenho mais 4 anos, eu te garanto. E aí, o que aconteceu? Jesus não voltou. Para mim. Não voltou. E aí, começa a vir os pensamentos. Se fosse para... Porque minha mãe dizia que ele ia voltar em breve. Fala para o teu irmão assim, Jesus. Ou ele volta em breve para você. Ou você volta em breve para ele. Ou você vai em breve para outro lugar. Entendeu? Não? É bom pensar nessas coisas, né? Pastor, você trouxe a gente aqui chamou, né? Não, irmão, você tem que saber disso. Então, muitas vezes na demora, eu quero insistir nisso, que a demora ela é muito séria. Quem lembra da história de Lázaro aí? Lázaro tinha Marta, Maria e Lázaro, eram 3 irmãos. Eles eram amigos de? Jesus estava viajando, estava longe, Lázaro ficou doente, e mandaram avisar lá a Jesus que, olha, teu amigo está doente. Aí Jesus chega para o mensageiro e diz assim, manda avisar que eu vou. Eu vou lá. Aí, na hora que sai o mensageiro, ele chega para quem estava com ele e fala assim, vou não. Agora não, vou depois. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Observando a atitude, a forma que Deus age comigo, ou age com as pessoas, eu vejo que tudo tem um motivo. E algumas vezes ele demora de propósito. Ele não falou que hora que ele ia, ele disse que ele ia, amém? E você sabe que na Bíblia, pela Bíblia você sabe que ele cumpriu a sua promessa. Disse que iria e foi. Mas ele demorou. E aí o mensageiro chega para Marta e Maria e fala assim, Marta e Maria, o Jesus, o seu amigo, falou que virá, fique tranquila. Ela chega para Lázaro e fala assim, Lázaro, de boa, Jesus vai voltar, ele vai vir. Aí Lázaro fala assim, segundo um pastor que eu conheço, ele diz assim, cara, até estou melhorzinho agora. Estou me sentindo bem, vontade de comer agora, né? Mas a coisa ficou piorando, foi piorando, e apavorada, e nada de ele vir, parece que demora mesmo. E aí chegou a notícia de que Lázaro tinha morrido. E aí eles ficam esperando Jesus para vir, pelo menos no enterro, e Jesus nem para vir no enterro. Eu fico imaginando os comentários, né? Isso porque é amigo, né? Isso porque, olha lá, imagina se fosse inimigo. Na demora, irmãos, fala assim, me fala uma coisa, você não falou que você ia ser empresário? Você não falou que você ia ser empresário? Há 2 anos atrás você falou, e continuou nessa vida aí toda zoada?
Você não disse que não sei o quê? Você não disse que você estava com Jesus, agora eu vi você chorando pelos cantos? Você não disse que ia ter, depois do encontro, você ia trazer um monte de gente? E o que aconteceu? As coisas começam, parece que são demoradas. Mas elas acontecem no tempo dela. E chegou, depois que Lázaro já tinha sido enterrado, ela estava lá numa caverna, Jesus aparece, e quando avisam Maria e Marta, Marta sai correndo e se encontra com Jesus. Quando ela se encontra com Jesus, ela fala assim, eu não sei como que ela falou, né? Fico imaginando, ela deve ter falado assim, não, ela deve ter não, a Bíblia diz que ela falou isso. Ó Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ó irmãos, você pode achar o que você quiser de Marta, pode achar que ela veio dar uma bronca em Jesus, mas para mim, irmãos, ela falou uma realidade, ela falou uma verdade. E naquele momento ela estava adorando Jesus, ela estava elogiando Jesus. Ela estava dizendo, Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor é realmente o Filho de Deus, porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele fala assim, ele disse assim, tá bom, então vamos lá, eu vou lá onde ele está. Ele está lá, enterrado lá, em tal lugar. Então, vai e chama a tua irmã, chama a Maria, que eu estou indo direto para lá. Quando ele chega lá, Maria encontra com ele, se joga aos pés, fala aquela estripulia. Maria era sempre assim, jogava aos pés. O lugar de Maria é assim, aos pés de Jesus. Toda vez que você vê Maria, ela está ou ouvindo Jesus falando aos pés dele, ouvindo ele chorando de tristeza porque o irmão morreu, ou você vê ela lavando os pés de Jesus. Sempre assim, aos pés. Aí ela fala a mesma coisa, ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Aí ele fala assim, de novo? Não, brincadeira, não foi. Falou a mesma coisa, né? E aí ele faz o milagre, ele fala, aí todo o milagre, não vou contar o milagre, não é o tema dessa palavra. Fala para o teu irmão assim, muitas vezes, parece que está demorando. E se você não tiver combustível, a lâmpada apaga. Deixa eu avisar uma coisa, irmãos. A sua lâmpada pode ser de ouro. O teu óleo pode ser um óleo caríssimo, especial. Um óleo que dá um fogo maravilhoso. Um fogo azul, um fogo amarelo, um fogo vermelho. Fogo das 3 cores, das 7 cores. Mas o Senhor Jesus aqui está chamando de louco. Louca! Não é a pessoa que não tem lâmpada, não é a pessoa que não tem fogo. Ele está chamando de louco aquele que não tem óleo sobrando. Aquele que não tem uma vasilha, está com o tanque vazio. Porque vai chegar uma hora que vai demorar, vai chegar uma hora que você pode dormir, vai chegar uma hora que você pode se distrair, e nessa hora é a hora que acontece o inesperado. O que eu tenho visto, queridos, minha equipe que está aqui à frente, o que eu tenho visto de crente começar bem, caminhar bem e terminar mal? Terminou mal, sabe por quê? Porque ele não se preocupou, foi tolo, foi louco, foi burro, não se preocupou em encher as suas vasilhas de óleo. O óleo, o combustível que eles tinham, não suportavam o tempo, não suportava a demora, não suportava a distância. Pergunta que eu não quero que você saia daqui sem ela. Quanto de combustível você tem no seu reservatório? Quanto combustível, quanto você pode suportar com isso aí que você tem? Quanto tempo você vai aguentar sem acabar e você ficar no meio da estrada
sendo atacado por ladrões, sendo atacado por mosquitos, tendo que empurrar. Porque tem gente que não tem mais combustível, então fica empurrando o carro. É gente que fica o tempo todo assim, puxa nós aqui, empurra nós aqui, leva nós para lá, leva, e fica tendo o tempo todo que ser rebocado, é crente rebocado. O Senhor Jesus, Ele quer que você tenha uma vida aqui, uma vida que você enche combustível e mantenha a lâmpada acesa, aí você dá aquela cochilada, de vez em quando dá umas cochiladas, né, irmão? Quem de vez em quando dá umas cochiladas na vida espiritual aí? Umas cochiladas, aquelas marcadas assim, que você fica um dia inteiro sem falar com Deus, assim, 2, 3 dias. Tem uns caras que ficam um mês, né? Aí não é cochilar, é morrer mesmo. Não é morrer, é estado de coma. Então o que acontece? É garantido que você não caia. Como que você não caia? Não vai cair? Mantendo a sua lâmpada cheia, porque elas podem apagar. Outra coisa importante de nós sabermos que o azeite é pessoal. O azeite é pessoal. Fala para o teu irmão assim, o meu azeite, eu comprei. E comprar, irmãos, eles usam a palavra comprar aqui. Irmãos, esse comprar não é no nosso sentido mercantilista, no nosso pensamento mercantilista. Porque no caso do azeite, foi nos dado já, ele já é nosso, amém? Já está lá no reservatório, que você pode ir lá. Só que esse comprar é ir. Esse comprar é pagar o preço. Esse comprar é pagar o preço. É fazer o que tem que ser feito. Esse comprar é você abrir mão daquilo que você precisa abrir mão. Esse comprar é você sofrer um certo prejuízo. Algumas pessoas estão dispostas a passar a eternidade no inferno, infelizmente. Por quê? Porque não querem pagar o preço de ter combustível, de permanecer com o mesmo fogo, com a mesma lâmpada, até que o noivo volte e a pessoa tenha. Porque o contexto histórico, o contexto cultural é mais ou menos assim. Quando uma pessoa ia casar, a noiva, ela tinha damas de honra, nesse número mais ou menos de 10. Que eram virgens também. E elas eram amigas da noiva, amigas solteiras da noiva. E quando que aconteciam? Elas ficavam sabendo que o noivo vinha para a festa das bodas. Elas tinham que ficar atentas e com as suas lâmpadas cheias e com reservatório, porque a lâmpada ia acabando o óleo, elas iam colocando mais, para manter a lâmpada cheia, que quando o noivo chegasse, elas pudessem conduzir o noivo até a casa onde ia acontecer a festa. E elas entravam e fechavam a porta. O que aconteceu aqui foi que na hora que o noivo chegou, alguém deu um grito, todo mundo acordou, estavam todas dormindo, cochilando. As loucas também acordaram, as sábias acordaram, as loucas acordaram, e falaram assim, vamos agora. E acender, e estava com a lâmpada acesa, já foi com o noivo, estavam cheios, e deram uma carregada lá, e vamos. E as outras falaram assim, está apagando. Se apagar, aí vai dar ruim. Aí elas começaram apavoradas a pedir. Aí eu falei assim, mas se a gente dá o nosso, aí a gente pode ficar sem. O caminho, não sei qual o caminho, com a distância de onde elas pegaram o noivo, é a questão que elas foram comprar. Só que quando elas foram atrasadas, ou seja, se arrependeram atrasado. Elas tentaram resolver na força da inteligência. Resolver no esquema. Primeiro esquema foi tentar se aproveitar do óleo dos outros. Tentar se aproveitar da unção das outras pessoas. Quantas vezes a gente fala assim, chega para o líder e fala assim, líder, chega aí.
Aí o líder fala assim, o que é? É assim, passa um pouco, eu vi que você está com a unção de ganhar dinheiro, passa para mim. Passa na minha mão também. Vem, passa. Então, querido, fala para o seu irmão assim, o Senhor quer que você tenha óleo para você e para ungir o necessitado. Mas você precisa buscar o óleo. Pastor, tem problema buscar nos irmãos? Não tem problema você buscar no começo, na hora que está chegando. Você está aprendendo a ser. Mas tem uma hora, e chegou a hora, de algumas pessoas aqui já conhecem o Evangelho, algumas pessoas já sabem quem é Deus. Não tem que ficar mais sendo arrastado. Agora, aqueles que estão chegando, desconsidera isso que eu estou falando. Apesar que não desconsidera. Né? Aproveita para aprender. Fala assim, eu tenho que pôr óleo na minha vasilha. Agora, o que é esse óleo na vasilha? Existem coisas que vocês estão cansados de ouvir, de saber como que você mantém o reservatório, o tanque cheio. Primeiro, presença de Deus, né? Uma vez por mês, né, irmãos? Tem alguns irmãos que estão tosquenejando agora. Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por dia? Um dia tem quantas horas? Em qualquer uma dessas 24 horas, Jesus pode voltar. Amém? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aproveitando o momento agora, né? Vocês estão vindo os fogos. Não é... O nosso Messias é outro, né, irmão? Nosso Messias, ele não morre. Porque ele morreu, ressuscitou. E hoje vive e vive para sempre. Ele vive e reina. Adore o Senhor. Adore o Senhor pela vitória. A vitória conquistada na cruz. A vitória conquistada na cruz. Porque existem algumas vitórias que acontecem que não sabemos se são vitória mesmo. Arrumou um emprego legal. Muitas vezes aquele emprego vai tirar você vai levar você para o inferno. Então toma cuidado. Nem sempre uma boa proposta é uma proposta. Nem sempre uma proposta boa é uma boa proposta. Você não entendeu, nem eu também, mas tudo bem. Nem sempre uma proposta boa é uma boa proposta. Nem sempre uma coisa que parece boa é realmente boa. Agora eu sei de uma coisa, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele sim é. Amém? Então, fala assim, diz assim, eu coloco a minha vida totalmente nas mãos daquele que me receberá. Meu noivo, meu amado. E como que você tem que estar? Então, na presença dele, ouvindo. Eu quero ver tua face, Senhor. Eu quero. Aí tem essas músicas, né, de fogo. Aumenta o fogo. Irmão, essa música que a gente canta, aumenta o fogo para quê? Para queimar quem? Para nos queimar. Eu sou a lenha, me joguei e vou queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Quem é a lenha? Eu. O que é isso, queimar? É você abandonar o seu projeto pessoal e abraçar o projeto dele, que é eterno. É um projeto eterno. Adoração. Pastor, mas eu bebo. Mas eu falo palavrão. Mas eu fumo. Mas eu... Irmãos, faz uma coisa.
A morte do novo, a morte do homem, a morte proposta, a morte para o novo nascimento, ela acontece mediante a uma arma chamada palavra. A Bíblia é chamada de espada. E algumas pessoas acham que espada é só para atacar os outros. Mas a espada é a palavra que Deus usa para nos matar. Para matar o nosso ego. Para matar a nossa filosofia. Para matar a nossa prepotência. Para matar a nossa jactância. A palavra, toda vez que eu faço devocional, toda vez que eu estou diante da palavra, eu falo, eita! Eita! Ei, Rairi, não, lá se lascou, hein? Aí pá, e aí dói. Aí você tem que tomar uma decisão. Deixa queimar. Ou não, né? Sai fora. Essa é assim, a espada. Fala o teu irmão assim, o meu azeite é o meu azeite. O seu azeite é o seu azeite. Você tem que comprar o seu azeite. Vai lá comprar! Paga o preço! Então, fala assim, eu quero ver tua face, Deus, irmãos. Deus é Espírito, amém? Por que a Bíblia fala aqui de bodas, de festa? Porque o que acontece entre nós e Jesus é um casamento. Por exemplo, nós não estamos casados com Ele. Fala assim, nós não estamos casados com Ele. Ele é nosso noivo. Aqui está falando, irmãos, que nós temos um relacionamento platônico com Jesus. Aqui está dizendo que nós temos um relacionamento de semelhança. Nosso relacionamento com Jesus agora é ouvir os conceitos dele, aceitar os conceitos dele e nos transformarmos a partir do conceito dele. Para no dia que nós nos encontrarmos com ele, aí nós vamos ter um relacionamento físico com Deus, com Jesus. Entendeu? Porque aí nós estaremos cá. Você já perguntou isso? Fala para o seu irmão, por que Jesus nunca casou com mulher nenhuma? Porque, irmão, algumas pessoas dizem que casar é pecado, né? Alguns não deveriam ter casado mesmo. Mas assim, casar não é pecado, amém? E nem sexo é pecado. Então, porque Jesus não casou porque ela era puro, como assim? Então eu estou lascado. O Alex aí, um cara tão puro, está lascado. Nada a ver. Casar é muito bom, você vai ver. Casar é muito bom. Principalmente quando é planejado por Deus, é muito bom. Então, quer dizer, agora por que Jesus não casou? Fala assim, Jesus não casou com mulher nenhuma, porque ele tinha uma noiva. Eita coisa boa! O que eu já fiz de música para Jesus, chamando de meu noivo, meu amado, como te espero. Estamos com as lâmpadas cheias, vivendo como se fosse hoje, o dia que a espera termina e vemos nosso noivo chegar. Amém? Então, Jesus, como que nós conhecemos o nosso noivo? Através de cartas. Nosso romance é que nem o romance do Márcio com a Élica. O Márcio conheceu a Élica, o presbítero Márcio com a presbítera Élica, se conheceram pelo Orkut, você nem sei falar disso aí direito. Vocês são velhos, meu, Orkut, meu, pelo amor de Deus. É isso. Meu Deus do céu. Hashtag sou velho. E aí rolou aquele conversa, tal. Começou, o que a pessoa dizia, começou a encaixar com o projeto. Até que, aí você manda aquelas fotos, né? Daqui para cima, né? Aquelas fotos que não tem nada a ver com a realidade. E aí você se conhece. Então vai ter um dia que nós vamos conhecer Jesus pessoalmente, amém?
Agora... Ixi, é revelação. Ele está me dizendo agora aqui. Ele está dizendo assim, eu preciso da lâmpada para reconhecer o teu rosto. Porque aquelas que estavam nas trevas disseram assim, Senhor, deixa eu entrar. Não, eu nunca vos conheci. Eu não sei quem é você. Como que eu vou deixar você, um estranho, entrar na minha festa? Ou seja, você não se interessou por nada aqui. Você não se interessou em encher a sua lâmpada aqui. Você vai querer morar no céu para quê? Para deixar faltar luz lá também? Eu sei que não vai faltar nada a ver, né? Eu estou usando antropô alguma coisa. Estou usando uma linguagem humana para nós entendermos coisas espirituais. Aliás, a Bíblia inteira e Jesus ele faz assim. Fala para o teu irmão assim, sem combustível, você não chega a lugar nenhum. Aí esses dias eu conversando sobre esse assunto, com uma irmã, a irmã falou assim, eu tive uma revelação, pastor, eu quero passar para vocês. Ela disse o seguinte, engraçado, eu saí da equipe do meu líder e fui colocada numa equipe que estava acima. E quando eu cheguei nessa equipe que estava acima, desde que eu fui para essa equipe, eu comecei a ter muitos problemas. Porque a impressão que dava é que nada do que eu fazia era suficiente. Uma sensação de incapacidade, uma sensação de vazio mesmo, de incapacidade de chegar ao destino que aquela equipe estava propondo, que era um destino mais comprido. E ela, na hora que estávamos orando, o Senhor disse para ela assim, então, essa sensação que você está tendo é que agora foi trocado o tanque, seu tanque de combustível, e agora trocou para que você tenha uma autonomia de voo muito maior. Só que agora para isso você tem que colocar mais combustível. Não adianta colocar aquela mesma quantidade. Por isso que algumas pessoas eu tenho visto ao longo da minha vida recuando, porque diante da proposta de ir adiante, mas ter que ter um tanque maior e ter a responsabilidade de encher mais esse tanque, algumas pessoas simplesmente dizem assim, não é para mim, porque meu tanque é muito pequeno, mas a quantidade de combustível é pequena, mas se você for ampliado, Deus te dá a capacidade de também buscar mais combustível. Amém? Ah, pastor, eu não posso buscar combustível na verdade, esse buscar, você pode sim buscar com o seu líder. Mas o combustível não é dele, o combustível é de Deus. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. É assim, vamos lá. Pastor César, pastor Poyunchu é a mineradora que tira lá do chão lá o combustível. Pastor César é a refinaria. Amém? Refinaria. Eu nessa pegada. Eu sou a distribuidora. E você e o seu líder, os meus 12, são os postos de gasolina. E você é o carro que recebe e está planejando montar um posto para você também. A partir do momento que você começa agora a aumentar como chama, pastor Rogério? A frota, né? Começa a aumentar a frota, começa a haver uma necessidade de ter um fornecedor de combustível. Então, o Senhor nos coloca dessa forma. O combustível não é do pastor César, na verdade o combustível ele é de Deus. O óleo vem de Deus.
O relacionamento é com Deus. Mas nós distribuímos dessa forma. Logicamente, uma pessoa como eu não teria a mesma envergadura para fazer mineração. Eu posso um dia chegar, não sei, Deus que sabe. Mas nós sobrevivemos o quê? Buscando, comprando, para que estejamos. Por isso que nós vamos para a Colômbia toda hora, por isso que nós estudamos, por isso que nós fazemos G12, por isso que nós estamos constantemente, por isso que você veio aqui hoje, para colocar um pouco mais de óleo na tua lâmpada, só que só de domingo não dá, porque a caminhada é muito grande. Quem está entendendo o que está sendo falado nessa noite? Então, o óleo não pode ser obtido por esforço humano. Na verdade, é entrega. Na verdade, é um posicionamento de buscar a Deus. E, em último lugar, irmãos, eu quero terminar falando que esse texto, ele nos chama a atenção à prudência. E aqui eu quero realmente falar de uma forma bem grave mesmo, bem séria. Queria fazer um pedido para todos os irmãos que estão me ouvindo agora. Por favor, não brinque com a eternidade. Não brinque com a eternidade. Se para você as coisas dessa terra são importantes, algumas coisas que você adquire, alguns costumes que você adquiriu ao longo da tua vida, você passou a dar importância mais do que para Deus. Eu posso enumerar aqui, do que eu lembro. Se você acha que o dinheiro é mais importante do que Deus, se você acha que relacionamento conjugal, na verdade, é muito importante, na verdade, a coisa mais importante que existe na face da terra é o casal. Mas é o casal que está aos pés do Senhor. Mas considerar o cônjuge como um ídolo. Se você acha que a comida é mais importante, se você acha que a bebida é mais importante, se você acha que a droga é mais importante, você acha que o teu prazer de alguns segundos é mais importante, então, querido, saiba, você está equivocada, você está equivocado. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te avisar. A palavra de Deus diz que você tem que virar as costas. Virar as costas. Para tudo isso. Colocar todas essas coisas no seu grau de importância real. E aquilo que é lixo, você considerar como lixo. E aquilo que é importante, você considerar como importante. Mas a sua devida importância. Essas que são... Irmãos, essas crentes, essas cristãs, essas virgens, certinha, bonitinha, lindinha, tudo jóia. Só que elas não subiram, só que elas não entraram. E elas não entraram porque elas faziam coisa errada. A gente fica prestando atenção, né? Coisa errada, não. Elas não entraram por não ter combustível, por a lâmpada se apagar. Então você que tem o costume de ficar um tempo sem estar na presença de Deus, fica um tempo sem ler a Bíblia, um tempo sem orar. Se acorda, você não fala com Ele. Você vai almoçar, você não fala com Ele. Você vai dormir, você não fala com Ele. Está preocupado com... Se você arruma uma namorada, você vai arrumar um namorado. Se você tem comida, se você tem roupa ou conta para pagar. Você é da pessoa que a sua vida se resume. A Bíblia diz, se a vida que nós temos se resume nessas coisas, então, isso é ser miserável. A noção que Deus dá de miséria é isso. Então, o alerta que essa história está fazendo hoje é que é o item 6, querido, da mídia. O item 6. Se eu não me engano. É isso mesmo? Não tem 6. Não tem 6? Não? Então faltou um. É saber o seguinte, que essa história é um alerta. Fala para o teu irmão assim, você tem que viver
como se Ele fosse voltar hoje. E como que a gente vive como... O que é cuidar de si mesmo? É estar com o combustível cheio. Eu quero que você olhe para o teu irmão agora, do seu lado direito e do lado esquerdo, e fala como que você pretende manter o seu tanque cheio a partir de hoje. Vigiai e orai, pois não sabeis a hora que vem o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não interessa. Não interessa o que os outros pensam. Não interessa. Interessa que Ele está voltando. E Jesus, não é qualquer um aqui, é Jesus está dizendo, que é louco, está marcando, é louco, é burro, é tolo. Pessoas que não se importam com a volta de Jesus. Ele vai voltar. Pastor, mas eu já tenho, sei quantos anos ele não voltou até agora, então. Você é mais velho, você está mais perto. Minha mãe, meu pai que passava a vida toda falando para mim que Jesus ia voltar, se cumpriu já para ele. Para ele já está lá determinado. Que o tempo que eles estão dormindo, irmão, eles estão lá num tempo que o corpo está morto, né? O corpo está morto, agora o que está lá é a alma deles, o sonho deles que está vivendo alguma coisa que a gente não sabe direito. Esperando, aguardando todas as coisas, porque na hora que Jesus voltar, aí... os corpos ressuscitarão. Primeiro quem estava morto vai subir, vai se juntar com o espírito, a alma, e os que estarão vivos vão também subir depois para se encontrar com Jesus no céu, no meio lá do ar. Não acredito nisso. Então, a Bíblia diz isso daí, querido. Se eu fosse você, eu acreditaria. Pastor, então você quer que eu fique com medo? Não, eu quero que você seja grato, porque Ele está te salvando, Ele te salvou. Pergunta que eu faço, como está o teu tanque? Teu tanque está tão vazio, que você está tentando encher ele com cachaça? O teu tanque está tão vazio que você está tentando encher ele com adultério? É isso mesmo? O teu tanque está tão vazio que você está tentando encher ele com política? O seu tanque está tão vazio que você está tentando encher ele com justiça própria, arrumando confusão e briga com pessoas que você ama. O teu tanque está tão vazio. Então, irmão, na falta de combustível, aí vem a loucura. Aí todo mundo dá uma de louco, todo mundo faz coisa absurda. Coisas absurdas acontecem na falta de combustível. Tem um irmão aqui que uma vez me contou que ele era cachaceiro, que ele chegou a beber álcool, irmão, álcool de farmácia. Quem já fez essa papagaiada aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Mais? Quem mais? Tem uns que não tem coragem nem de levantar a mão. Quantos já fumaram maconha sabendo que era outro tipo de erva aí? Não tinha nada a ver. Você sabe, isso aqui não é maconha nem aqui nem na China, velho. Isso aqui é orégano com patchouli. Orégano com aquele patchouli. Você não sabe o que é patchouli, não? O pessoal da minha época tinha, né? A gente usava, né, perfume patchouli. É um perfume que tem cheiro de maconha. Pastor, da hora. Onde que vende esse negócio aí? Deixa eu falar uma coisa. O Pai te ama. O Pai te ama.
Não interessa quem você é, o que você faz ou deixa de fazer. Ele está dizendo para você, coloca azeite na lâmpada. E com luz você vai começar a parar de tropeçar. Com luz você vai parar de tropeçar. Começa a caminhar na luz, porque você é filho da luz. Você nunca se adaptou do lado de lá. Você nunca se adaptou do lado de lá. Então, por favor, decida. E é o seguinte, se você sentir que tem crente aí se sentindo superior para cima de você, presta atenção no que eu estou falando. Eu falei assim, que os caras ficam dando de bom só porque eu faço tal coisa. Então, irmão, é o seguinte, presta atenção. Começa a andar na luz. Não ouve o que... A não ser que é gente que te ama, fala assim, vamos caminhar junto. Mas pessoa que fica falando, você nunca vai conseguir. Aliás, irmão, para de ouvir, é porque é demônio que fala, você nunca vai conseguir, você nunca vai largar disso, você nunca vai parar disso aqui lá, você nunca vai ser como tal fulano, você nunca vai ser como isso, é mentira. Mentira! Que você vai ser aquilo que o Senhor determinar. Amém? Quem está entendendo está sendo falado? Quem quer encher o tanque? Vem aqui.